Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante e cada um precisa de lembrar da sua importância e ir valorizando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Quem não se esforça para compreender direito os ensinos do Senhor torna-se culpado. A mesma força que possibilita aquele que estuda elevar-se é a mesma força que faz com que ele se parou de estudar e se decaiu, se degradou, levá-lo para baixo. E é bem interessante porque na nossa vida diária, quando a pessoa vai melhorando a maneira de ser, a maneira de entender, o esforço que faz para ter uma profissão melhor, se ele volta a conviver com aqueles com quem ele convivia antes, ele não evolui, ele não se enquadra naquele tempo que agora precisa, que agora ele prestou aquele concurso, agora ele trabalha naquela empresa, naquela graduação. Se ele fica sempre voltando para trás, tende a ser puxado para trás. É uma questão assim de nível. Isso é físico. Então, quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela fica ligada com uma força superior. E se ela para de estudar, ou se ela nunca estudou, ela também é responsabilizada. A responsabilidade é sempre individual. Manter-se lúcido é um trabalho que a pessoa tem que fazer, porque os costumes que nós adquirimos, o mesmo comprimido que tira dor do pé, das costas, dor de cólica menstrual, tira febre, é o mesmo comprimido. Então ele tem uma atuação de entorpecer, porque aquela dor que a pessoa tinha porque bateu a mão, aquela dor é verdadeira. A pessoa para de sentir porque o corpo está anestesiado. Aquelas células não melhoraram. Então é bem interessante, porque as pessoas tomam o anestésico e continuam fazendo os movimentos, depois tem a consequência mais acentuada. E se ela continua, ela precisa de 2 ou 3 comprimidos para fazer o efeito. Então o entorpecimento faz com que cada um que entorpece não vê o que ele está precisando, não vê a limitação que o corpo precisa de ter para que melhore aquela parte. Se é uma dor que está manifestando mensalmente naquele corpo, então a pessoa teria que estar observando o dia a dia dela. A desarmonia é um desequilíbrio que está tendo com aquele corpo. A criança que está tendo desarmonia na sua saúde, o sistema de alimentar aquela criança, o sistema que aquela criança está sendo cuidado, está errado. Isso é físico. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento, a mesma força que nos possibilita nos elevarmos, aumentar a nossa compreensão, termos a saúde, é a mesma que faz com que vamos para o precipício. É fácil ir observando assim. Uma moradia. Aquela moradia está vazia, então por si só aquela moradia vai degradando. Entra pessoas para ocupar aquela moradia, fazem a manutenção, a limpeza, cuida do jardim, aquela moradia continua. Isso é físico. Então, na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então, a bondade do Criador atua assim. Se a pessoa movimenta, ela recebe os auxílios. A bondade, o amor, a justiça. É um equilíbrio. E quando a pessoa trabalha com ela, ela vai tendo a oportunidade de ir alinhando-se, de ir verificando as tendências. Nós temos tendências. É só observar assim, tem crianças pequenas que têm as tendências. Tendência de ser boa, tendência de não aceitar, tendência de incomodar. E quando crescemos, continuamos com as mesmas tendências. Quer dizer assim, que nós tínhamos essas tendências numa época anterior. Durante um período da vida, a pessoa tem possibilidade de ter instantes de lucidez, instantes de compreensão,
instantes de ver o que ela precisa de fazer com ela mesma. Nas nossas vidas anteriores, tivemos essa condição assim de ver as tendências que tínhamos. Então fizemos um propósito de melhorarmos. Então, com o descuido, não melhoramos. Continuamos sendo aquele mesmo de épocas anteriores. Valorizamos as coisas na matéria grosseira. E precisa de fazer uma diferença. As coisas da matéria grosseira têm que ter um valor. E esse valor não pode estar acima do propósito interno. Porque o certo é ter o equilíbrio para que o nosso corpo receba a orientação do nosso espírito. É bem fácil assim de observar esse comportamento. Aquelas pessoas que têm uma dedicação. Quando uma pessoa está cozinhando, ela possibilita o seu espírito manifestar e ela acertar o tanto certo de cada ingrediente que ela está utilizando. Para essa função, nós permitimos o nosso espírito atuar. Porque depois tem a referência daqueles que vão receber aquele alimento e a própria pessoa vai receber aquele alimento. Se ficou muito bom, ela fica muito feliz. E aqueles que recebem também desse alimento que ficou muito bom, fica muito feliz. Se não ficou bom, o próprio que fez come se não tiver outra opção. Senão ele não come. E devido a isso, a gente sempre permite que o espírito atua. Mas o certo é assim que permitíssemos que o nosso espírito manifestasse em toda a nossa vida. Não é só nessa época, em toda a nossa vida. Então essa ponte que tem do corpo com o espírito teria que ser uma ponte também permanente ligando com os ensinos do Criador. Com isso a pessoa então ficaria feliz, ficaria assim agradecida por ela está sempre feliz. E é bem interessante, porque muitas vezes nas famílias se reúnem e aquela que quer que os filhos venham à sua casa faz os preparos. E é bem sério assim, porque normalmente essa adoece, porque ela está fazendo o preparo corretamente para fora e não está cobrando nada daqueles que estão recebendo. Dentro tem o equilíbrio, faltou o equilíbrio entre o dar e o receber. Então a pessoa adoece. Então o equilíbrio, essa harmonia, vem na criação. Sempre o amor atua assim, no equilíbrio. A gente vai observando assim, os animais são criados soltos. Se não tivesse os predadores, então em pouco tempo aqueles animais morreriam, porque toda aquela pastagem, toda aquela área ficaria seca. Então tem os predadores, mantém o equilíbrio. No nosso relacionamento é igual. Se nós queremos ter o equilíbrio, tem que ter assim, a pessoa dá, mas o outro também tem que possibilitar, não é somente receber. Com o desequilíbrio, vai piorando os filhos, não vai tendo uma harmonia, um bem-estar, uma satisfação, vai tendo um peso. Então nós temos que conhecer direito os ensinos e nós sabemos assim, se não conhecermos direito os ensinos, seremos responsabilizados. Essa responsabilidade é dentro de nós. Ou nós nos elevamos ou nós vamos decaindo. A mesma força. A força que o Criador coloca na criação, possibilitando os espíritos humanos usarem desta força, é como um automóvel. Quando ele é dirigido com uma pessoa habilidosa, aquele automóvel leva as pessoas nos lugares e elas chegam felizes. Mas para aquele que não sabe utilizar do automóvel, consequências. Então a pessoa tem que lembrar que as forças, elas são assim, sempre são neutras. Nós é que vamos dando a direção. Devido ao fato, assim, de que hoje nós não estamos fazendo esforço para melhorarmos, então essa decadência já vem de épocas anteriores. Somos assim, decadentes, acomodados, não nos esforçamos. Isso é físico. Se nós nos encontramos hoje aqui na matéria grosseira e numa época anterior pedimos para que viéssemos atuar de acordo com a luz, na época do juízo final, e cada um de nós pode fazer uma observação que tudo veio de acordo, nos facilitando a vida.
para que na época das realizações nós estivéssemos preparados. E essa preparação é colocando os ensinos na nossa frente, não é colocando as pessoas, não é colocando as coisas da matéria grosseira na nossa frente, são os ensinos. Então, nós só teremos importância na vida se nós atuarmos de acordo com os ensinos. Fora disso, não teremos nenhuma importância. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para continuarmos sendo importantes, em primeiro lugar, os ensinos. E fica bem fácil assim da gente ir observando no caso dos pais que colocam os filhos em primeiro lugar. Aquilo que os pais possibilitaram para os filhos, alguns anos depois, os filhos não querem mais. Aquela casa de campo, aquela casa na praia, aqueles passeios, os passeios com a família. Em pouco tempo os filhos falam que não quer fazer mais. Mas aqueles pais que têm o propósito dentro dele de estudar o livro na luz da verdade e que faz as coisas para o seu propósito, os filhos continuam fazendo. Então a objetividade tem que ter esse equilíbrio na nossa vida. O objetivo tem que ser meu. Se eu espero ter um reconhecimento, então eu não estou fazendo as coisas para mim. Eu estou fazendo as coisas para ser visto. Então não terá nenhuma significação. A mesma coisa quando uma pessoa presenteia a outra. Ela não pergunta para a pessoa que vai receber o presente o que ela quer ganhar. Então o que eu julgo que vai fazer bem para aquela pessoa. E muitas vezes não tem nenhuma significação para aquela pessoa. Quando uma pessoa quer atuar com amor, ela tem que perguntar e tem que ver se vai ficar de acordo, se vai ser bom. E é bem importante assim, porque quando a pessoa tem um norte dentro dela, ela também, para aqueles que não têm costume bom, ela não presenteia com dinheiro, porque ela sabe que o recurso vai ser usado erradamente. Devido a isso, ela então está colaborando. Esse é o amor. E o amor, nós temos que lembrarmos que não é para agradar as pessoas. O amor é para dar à pessoa aquilo que vai ser bom para a vida dela. E é bem importante assim, a pessoa ir equilibrando. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, somos responsáveis para a finalidade nossa, da nossa existência, é de compreender direito os ensinos do Senhor. E é muito bom cada um lembrar assim, que não podemos pegar parte dos ensinos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que o ensino ele é um todo por si. E que não adianta a pessoa saber dos ensinos de cor, se ela não está dentro dela com aquela capacidade de ser aquilo que ela está estudando. Ficar impregnada. E é bem importante assim, porque quando trabalha numa empresa, então aquela dedicação, aquele trabalho, aquela união que existe ali, fala-se que aqueles que estão trabalhando vestem a camisa da empresa. Quer dizer que a empresa pode contar com eles todos os dias, porque eles se encontram impregnados com as necessidades que a empresa tem e eles estão fazendo o movimento para aquela empresa continuar tendo os movimentos. Porque a gente vai observando que é uma engrenagem. Quem trabalha na parte interna está sustentando quem trabalha na parte externa. Quem trabalha na parte externa está possibilitando a continuidade daqueles que trabalham na parte interna. Estudar o livro na luz da verdade, para a pessoa fazer o trabalho na vida externa, conforme precisa de ser feito, mas ela ter a perspectiva dela, o seu horizonte. Todas as épocas, a pessoa já vem com as tendências. Então, quando a gente estuda o livro na luz da verdade, a gente vai vendo as tendências que a gente tem. E é bom a pessoa lembrar assim, que muitas vezes vem na nossa memória situações que tivemos que vivenciar ou que fizemos com que o outro vivenciasse. Normalmente são situações que não nos traz felicidades. Então, muitos falam assim que não quer nem lembrar. Mas quando estuda o livro na luz da verdade, acontece uma coisa bem importante. A pessoa recebe uma força especial, ela muda de dentro dela as situações
e ela passa a resolver aquilo que já estava dentro dela, porque se ela não quer nem lembrar, aquilo já se encontra dentro dela. Então as acomodações que nós temos diariamente vão sendo retiradas e a pessoa vai caminhando mais facilmente pela vida. É uma clareza que a pessoa vai tendo a possibilidade de ir melhorando. Cada pessoa tem que lembrar assim que todos os mensageiros que trouxeram os ensinos tiveram dificuldades, assim como o Filho do Homem teve as dificuldades. E é bem interessante, porque muitas vezes a pessoa acha que porque está convivendo com aquele que está trazendo as informações é suficiente. Não é suficiente. Nós temos que aprendermos a receber da fonte que nos possibilita aquela capacidade que nos dá tranquilidade. Não é uma tranquilidade de acomodação, uma tranquilidade de sabermos o grau que nós nos encontramos e de caminhar para mudar o grau, para melhorarmos, buscar da fonte. E é bem importante, porque o buscar da fonte é mais ou menos assim. Um filho, os pais moram ali nas proximidades da escola, durante muito tempo ele foi levado. Depois, quando ele apresenta um amadurecimento, os pais permitem que ele vá sozinho. Então aquele filho está caminhando em direção à escola para receber os ensinos. Então os ensinos é assim, a pessoa recebe através dos estudos, dentro dela vai desenvolvendo uma maneira diferente de pensar, de sentir, de compreender a vida. Então o que acontece? Por si ela agora começa a elevar-se, porque ela já tem uma capacidade de perceber-se como ela se encontra. E nós temos que lembrarmos também que os pensamentos são muito fortes. Então, quando a pessoa já começa a controlar os seus pensamentos, tirando aqueles pensamentos que não são construtivos, mantendo puro o foco dos pensamentos, então ela vai tendo clareza de como deve pensar. Então quer dizer assim, que através dos pensamentos a pessoa também vai recebendo da força. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que todos nós nos encontramos hoje numa situação que nós no período recente anterior pensávamos naquela situação em que nós estamos. O passeio, a moradia, o tipo das vestes que nós temos. Então nós fomos caminhando e hoje nós nos encontramos de uma maneira que pensávamos. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai trabalhando assim, com ela, para ela. E é muito importante essa condição que cada um precisa de ter. Um esforço, e a vida toda. E porque a pessoa fez um esforço hoje, não quer dizer que ela não precisa de continuar fazendo o esforço amanhã. Porque se ela está querendo buscar da fonte, então ela tem que lembrar assim que é uma sequência. Porque do jeito que a pessoa confia naquele riacho, que faz a alimentação daquela moradia, que possibilita aquela moradia receber da água daquele riacho, se o riacho for interrompido amanhã, toda aquela moradia vai ficar prejudicada. Então o jeito que nós vivemos em relação àquele riacho que nos alimenta, é um jeito que, como se aquele riacho fosse durar ali eternamente. O jeito que nós fazemos em relação aos ensinos tem que ser assim. Confiar nos ensinos, mas temos que lembrar assim, que para beber daquela fonte, daqueles ensinos, a pessoa também tem que tirar de dentro dela aqueles conceitos. Porque os ensinos, eles apresentam uma pureza, apresentam um equilíbrio. Agora, se nós começamos a interferir, é como se estivéssemos colocando algo naquela água. Então aquela água para de ser pura e cristalina, ela começa a ficar maculada. Mas a fonte da água não se macula, porque ela vem de um procedimento que nós não temos acesso.
Então, os ensinos, eles continuam puros. Quando chega na minha pessoa, se eu estou procedendo erradamente, eu é que maculo, mas eu não consigo macular a fonte. Então, essa naturalidade, assim, nós precisamos de ter e de sermos corajosos conosco nesse tipo de pensamento e de tendo esta confiança, de ir observando as tendências que nós tínhamos quando criança e que continuamos com as mesmas tendências. Então, melhorar essas tendências, isso é físico. O jeito que nós fomos criados, o jeito que nós relacionávamos ali com aqueles da rua, aquela maneira, nós víamos assim que nós apresentávamos maneiras melhores nas brincadeiras, no jeito, nos comportamentos. Quer dizer assim que hoje, na nossa fase adulta, não quer dizer que nós somos diferentes. É bem importante assim lembrar assim. Na nossa fase de amadurecidos, nós temos que ter esse cuidado. Nos níveis, existem pessoas que nós relacionamos que têm um nível melhor do que o nosso. E se nós achamos assim que todos são iguais ao nível daqueles da nossa rua, da nossa época de juventude, então nós estamos numa condição assim de entorpecidos. Isso é físico. E quando a pessoa se encontra entorpecida, ela então não tem mais possibilidade, que é muito diferente com o caso de uma criança no seu período de formação, quando quer dar uma orientação a ele, ele fala assim que já sabe. Então o que acontece? Ele, naquele nível, ele não aceita mais nada novo. Isso também nos níveis diferentes também. Aquela criança pequena, quando ela faz uma pergunta para o adulto, uma pergunta bem simples, em vez do adulto responder somente aquilo que aquela criança está querendo, o adulto busca mais informações, mais instruções e fica fácil assim da gente observar aquela criança dispersa. Então aquela criança somos nós somos iguais. Mas nós temos que perceber como é que nós somos. Esse é o mais importante. Quando a gente percebe como nós somos, nós vemos assim que nós precisamos de dedicar mais tempo para o livro Na Luz da Verdade. O pouco que nós dedicamos, naqueles poucos que nós fazemos, é suficiente para termos 3 ou 4 instantes de lucidez, de compreensão. Então, ter a força para poder continuar convivendo conosco. Isso é físico, não é para um período, é toda a época. E é bom a gente ir observando assim que quando a gente vê um animal que é criado solto, todo instante ele mantém o seu estado de vigilância, observando os ruídos, cheirando o ar. E nós temos que lembrarmos assim, que todo instante nós temos que observar os nossos pensamentos. E se nós descuidarmos com os nossos pensamentos, quando nós percebemos, nós descemos o grau. Estamos convivendo com qualquer outra pessoa e estamos muitas vezes conversando conosco mesmo, nos incriminando ou nos elogiando. É assim que nós somos. Então, a ponderação. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos dando esta condição. Nós temos que lembrarmos que a responsabilidade é individual e que nós seremos culpados. Se nós fizermos direito, nós vamos para as alturas. E se nós utilizarmos da força erradamente, nós vamos descendo o nível. E o descer o nível é aquela condição assim, se a pessoa descuidou com o seu propósito de vida, terminou o trabalho, ela não volta para a moradia. Ela vai para outro lugar. Só que qualquer outro lugar, sem ser o retorno da moradia, terá consequências, porque ela está exaurida. E se ela não quer voltar para a moradia para ter sua recomposição orgânica, ela vai entrar num processo de piorar-se mais ainda o seu corpo físico. Então, cada pessoa é que tem que ir observando como ela faz. E nós temos que lembrarmos que o propósito da nossa existência, nessa época que nós nos encontramos, é um propósito de trabalhar para a luz. Não é outro propósito, nos possibilitando assim uma maneira de nos mantermos acordados. O anseio, a saudade, e que esse anseio não é para o trabalho, não é para o passeio, não é para sair da moradia, porque qualquer coisa a pessoa está querendo sair da moradia. Não é para sair da moradia.
é para organizar esse anseio dentro de nós. E a pessoa tem que lembrar assim, que se ela abre melhor a saudade dela, não tem nenhuma significação o seu período de juventude, não tem nenhuma significação aquele passeio que a pessoa realizou, aquelas pessoas com quem ela conviveu, não tem significação. Então a saudade é um movimento interno para nos mantermos despertos. Por isso que a coisa mais importante que cada um de nós tem é a lucidez. Então toda a época da nossa vida nós temos que nos esforçarmos para nos mantermos lúcidos e de lembrar assim que nós temos as tendências. É só lembrando assim, mas na fase em que nós tínhamos menos anos e que nós tínhamos aquelas tendências. E essas tendências, muitas vezes, nós aprendemos a organizar de acordo com a sociedade, as aparências. Então nós sabemos fazer isto, do jeito que nós aparentamos. Então cada pessoa é que tem que observar como ele é e como ele está querendo que o outro o veja. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de ver como nós somos e de perceber o caminho que nós estamos caminhando, de perceber o grau em que nós nos encontramos. Isso é muito importante, porque se uma pessoa quer melhorar, a primeira coisa que ela tem que fazer é ver como ela é. Se ela não vê como ela é, então fica muito difícil ela mesma auxiliá-la, porque o professor tem uma referência. Depois de tantas aulas, ele dá uma prova. Com a prova, ele vê como ele está caminhando e como é que ele está sendo entendido. Ele tem, então, o retorno do procedimento que ele está trabalhando. Então, na nossa vida diária, nós temos que fazer isso conosco. Percebermos como nós estamos trabalhando, o procedimento que nós precisamos de ter, o procedimento que precisamos de continuar tendo. Isso é físico, não é para uma época longínqua, é para ontem. Porque se eu tenho um dia anterior muito bom, fica muito fácil do meu dia seguinte ser muito bom também. Porque eu me encontro organizando dentro de mim. Com isso, eu vou desenvolvendo aquela condição muito importante do amor e da justiça. Eu vou desenvolvendo a capacidade de continuar sendo qualificado. Então, quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela e ela melhora para todo o seu ambiente, na maneira que ela relaciona com ela mesma. Então, a maneira de nós evoluirmos é esta condição, porque na vida é bem interessante assim. Naquele departamento, aquela pessoa que se encontra mais qualificada no relacionamento com aqueles daquele departamento, no conhecimento de todas aquelas funções, aquela pessoa é que passa a ser responsável por aquele departamento. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela, ela vai organizando-se, ela vai sabendo o nível em que ela se encontra e o trabalho que ela precisa de continuar tendo com ela mesma, para ela ter a possibilidade de ficar em paz. Porque a paz não é retirada da comunidade. A paz é uma condição interna que aqueles que têm esta capacidade interna de viver bem com ele, então ele se encontra em paz. Mas tem que lembrar assim, que as coisas materiais, ele precisa de preservar, ele precisa de cultivar, ele precisa de ter o cuidado. Porque ele sabe assim, que se ele descuida, ele vai perder. Então, na nossa vida diária, o trabalho de conhecer o livro Na Luz da Verdade, o trabalho do terceiro mandamento, de fazer uma reflexão no 7º dia da semana, para ver como a pessoa está caminhando com ela, as limitações que a vida vai apresentando e como ela precisa de continuar sendo. Não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Então, o livro Na Luz da Verdade é o auxílio, que é o amor, que é a justiça, que é a pureza. E aquelas informações só têm significação quando a pessoa tem a transformação dentro dela por encontrar com aquela capacidade de compreender os ensinos.